Aqui está mais um vídeo da coleção Pé ante Pé. Do tema funções, vamos falar de generalidades sobre funções. Numa linguagem informal, não é nada descabido questionar a que horas se registou 0 graus Celsius? Resposta: isso ocorreu às 6 horas e voltou a ocorrer às 20 horas. Em linguagem matemática, dizemos os zeros da função são 6 e 20. Definição: seja f uma função real de variável real de domínio df. Um elemento a, pertencente ao domínio da função, é zero da função f se e só se f de a igual a zero. Num diagrama sagital ou numa tabela, identificar os zeros de uma função corresponde a selecionar os elementos do domínio que têm imagem zero. Neste caso, a função f tem um único zero, que é 3. Numa representação em referencial cartesiano, os zeros de uma função são as abscissas dos pontos de interseção do gráfico dessa função com o eixo OX. Neste caso, a função tem 3 zeros. Quando uma função é definida a partir da sua expressão analítica, para obter os zeros da função, devemos procurar os objetos x cuja imagem por f é zero. Isto é equivalente a x² menos 25 igual a 0, ou ainda x² igual a 25. Finalmente, x igual a 5 ou x igual a menos 5. Conclusão: a função f tem dois zeros, 5 e menos 5. Qualquer calculadora gráfica integra ferramentas que identificam os zeros de uma função dada pela sua expressão analítica. Contudo, devemos ter em conta dois pormenores importantes. Primeiro, muitas vezes obtemos não os zeros, mas valores aproximados dos zeros. Segundo, a calculadora apresenta-nos apenas parte da representação gráfica de funções. Nada impede que existam outros zeros da função em causa. Aqui está mais uma pergunta muito comum. Entre que horas a temperatura foi positiva ou negativa? Em linguagem matemática, dizemos que a função é positiva no intervalo de números reais 6 aberto a 20 aberto e é negativa em 0 fechado 6 aberto, reunião com 20 aberto, 24 fechado. Definição: seja f uma função real de variável real de domínio df. A função f é positiva no intervalo i, com i contido no domínio de f, se e só se a imagem por f de qualquer elemento desse intervalo é positiva. Nota: a definição de função negativa no intervalo é perfeitamente análoga a esta: mutatis mutandis. A função f, representada quer em diagrama sagital, quer em tabela, é positiva no conjunto formado por 1 e 2 e é negativa no conjunto formado por 3. Esta função f, representada em referencial cartesiano, é positiva na seguinte reunião de intervalos de números reais. E é negativa na seguinte reunião de intervalos de números reais. E porquê menos 2 aberto? Simples. A imagem de menos 2 é 0. Ora, o número 0 não é positivo nem negativo. E porquê 0 fechado? Basta reparar que a imagem do 0 é 2. E 2 é uma imagem claramente positiva. Quando uma função f está definida a partir da sua expressão analítica, para identificar o conjunto onde f é positiva, devemos considerar os objetos x cuja imagem por f é positiva. Ou seja, menos 2x mais 6 maior do que 0. Ou ainda, menos 2x maior do que menos 6. E, finalmente, x menor do que 3. Conclusão: a função f é positiva no intervalo de números reais menos infinito a 3 aberto. Continuando, vamos identificar os valores de x que por f têm imagem negativa. Ou seja, menos 2x mais 6 menor do que 0, ou ainda menos 2x menor que menos 6, e finalmente
x maior do que 3. Conclusão. A função f é negativa no intervalo de números reais 3 aberto a mais infinito.